Eu falei semana passada aqui, né, que minha mãe foi internada, já tá bem melhor, ela fez uma cirurgia, ficou lá 15 dias, teve alta na quinta-feira passada e tá lá se recuperando na casa da minha tia, que é a irmã dela, que é médica e que acompanhou todo o processo, né. E agora que as coisas se acalmaram, que eu me recuperei também, né, porque meu corpo operou no limite da fadiga por quase 3 semanas, né, como eu expliquei na semana passada, eu tava pensando como, claro, olhando de fora, né, foi um processo bonito que minha mãe passou nessas 3 semanas, e tá passando ainda, porque ela teve uma obstrução intestinal, né, e eu sentei um dia lá com ela, no hospital, aproveitando que eu estudei bastante sobre o intestino, e ela vem acompanhando de perto, né, todo o meu tratamento, incluindo, obviamente, o tratamento especificamente da minha desbiose intestinal e todas as mudanças que eu fiz na minha alimentação, porquê, etc. E a gente falou a respeito justamente de alimentação. E eu falei para ela o que eu acho que ela poderia mudar e o que eu entendo que, assim, não ajudou em nada no que aconteceu. É claro que ela é uma senhora de quase 80 anos. Eu não tenho a pretensão de conseguir que ela mude todos os hábitos alimentares, nem nada disso. Então, eu não fiquei enchendo o saco dela, por exemplo, a respeito de açúcar, porque ela diminuiu muito o consumo de açúcar dela nos últimos anos. Não enchi o saco dela ainda a respeito do leite, mas quando ela estiver bem, eu vou conversar com ela sobre isso. E avisei e combinei com ela que eu vou falar sobre isso, porque assim, eu pontuei que o leite é um problema, mas achei que também eu não precisava encher ela de informação, de ficar pressionando, para ela não se sentir cobrada, sabe? A pessoa já tá debilitada, né? Então eu fiz meio uma introdução, assim, e aí depois a gente senta e conversa quando ela estiver se sentindo bem, né? Por enquanto me contentei muito com a vitória de ter conseguido que ela percebesse que tem um frango de Chernobyl lá que ela come, que não é legal pro corpo e pra saúde dela. Não por ser frango, é o conjunto da obra, isso é uma outra história, mas tem um prato lá que ela ganha e ela come, e eu expliquei meu ponto de vista, ofereci 2 soluções, né, porque o ponto central dela comer esse frango de Chernobyl é que ele vem pronto, não precisa cozinhar, não precisa lavar louça depois, nada. E ela falou que isso ela entendeu realmente que não só não ajuda como atrapalha, e ela vai mudar. Mas apesar de ter percebido que ela poderia contribuir mais com a saúde intestinal dela, ela ainda estava entendendo o que aconteceu como uma coisa inevitável. Afinal de contas, tem um componente genético aí nessa obstrução intestinal, porque a minha avó, mãe dela, morreu justamente de uma obstrução intestinal, só que em 1945, né, quando a minha mãe tinha 2 anos, ela nem lembra da mãe. E quando a medicina não tinha condições de salvar uma pessoa que estivesse com uma obstrução intestinal. A minha mãe sempre teve medo de morrer da mesma forma, desde sempre, desde antes de eu nascer. Teve sempre medo de morrer da mesma forma que a mãe e também me deixar criancinha muito novinha, como aconteceu com ela, né? E eu fiquei pensando, como é que eu poderia ajudá-la a ver, sem ficar enchendo o saco, que a conta tinha chegado. Porque assim, foi a minha mãe que me ensinou a trabalhar do jeito insano que eu trabalhava, a ponto de eu ter chegado num burnout como esse que eu tô tratando, né? No fundo, assim, hoje eu percebo, eu passei a vida, apesar de ter a personalidade do meu pai, eu passei a vida tentando ser minha mãe, e aí deu no que deu, né? Porque eu me colocava em situações e num ritmo e numa cobrança que não tem absolutamente nada a ver com a personalidade que eu tenho. E é esse conflito justamente que estressa a gente, né? Demais. Então, eu tô pagando com o burnout a conta de anos e anos em que eu fui contra a minha personalidade, fazendo as coisas a partir do que as pessoas, e principalmente a minha mãe, iriam pensar do que eu estava fazendo. Ao invés de fazer as coisas que me deixavam feliz, que me faziam bem, eu fazia as coisas que me pareciam ter um potencial de trazer menos julgamento, menos crítica e menos cobrança das pessoas a respeito da minha vida. Eu já falei aqui, por exemplo, em uma outra oportunidade, que eu tive... que teve um momento que eu tive a oportunidade de mudar de carreira e eu não mudei,
porque eu fiquei com medo do que as pessoas, e principalmente minha mãe, ia falar, porque poderia dar tudo errado, porque eu tava jogando fora uma carreira muito bem sucedida de muitos anos. Minha conta chegou em 2014 e eu tô pagando faz 9 anos. Eu precisei passar a fase da culpa, do vitimismo, que todos nós passamos. Precisei entender o que aconteceu, por que aconteceu, o que eu tive de responsabilidade nisso tudo. Eu precisei perdoar as pessoas, eu precisei me perdoar. Eu precisei mudar a forma como eu penso, como eu levo a minha vida, como eu me relaciono com julgamentos, críticas, cobranças, limites e etc. E eu sempre pensava assim, será que a minha mãe nunca burnoutou? Ou nunca teve um problema mais sério de saúde? Porque ela precisava criar uma estrutura para que eu pudesse pagar minha conta? Porque a gente nunca sabe, né? O que vai rolar no além. Aquelas coisas que a gente só vai descobrir quando a gente desencarnar. E aí a gente vai pro além e alguém projeta um PowerPoint ali na parede do além, explicando cada coisa que aconteceu na nossa vida. Eu vou ficar muito decepcionada se eu chegar no além e não tiver esse PowerPoint, porque eu tenho muitas perguntas. Essa era uma delas. Por que será que a minha mãe não burnoutou, trabalhando também da mesma forma insana como eu sempre fiz, aprendi com ela, e sempre priorizando o trabalho e nunca a saúde, o bem-estar, o descanso e nem nada disso? Aí eu pensei assim, bom, vai ver, sei lá, minha mãe tem problema cardíaco, minha mãe tem problema no estômago, sempre teve, o intestino dela sempre foi ruim, vai ver, essa é a conta dela. Sei lá, a gente não pode saber olhando de fora no que exatamente as coisas impactam a pessoa por dentro, né? Não sei, pensei, vai ver isso, né? Vai ver, ela precisava não sucumbir para que eu pudesse ter uma independência, uma estrutura, para que quando chegasse minha conta eu conseguisse. Eu não sei, né? Perfeitamente compreensível, assim, você entender o porquê que ela fazia isso, porquê que ela só se preocupava com carreira, com dinheiro, com segurança, porquê que ela me fez só me preocupar com carreira, dinheiro, com segurança, quando você fica sabendo como foi a infância dela, a juventude dela, a vida dela no geral, né? E aí, mesmo sabendo, mesmo vendo, mesmo entendendo o processo, a gente nunca pode ter certeza do porquê as pessoas passam ou não passam pelas coisas que elas passam ou não passam, né? A gente não tem um conhecimento universal das coisas. Mas enfim, o fato é que ela e eu, por consequência, vivemos décadas achando realmente que o trabalho era a coisa mais importante ou a única coisa importante da nossa vida. Bom, e aí ela fez a cirurgia, estava se recuperando. E aí olha como são as coisas, porque por coincidência, eu não acredito em coincidência, tá? Mas vamos lá. Por coincidência, a gente estava conversando sobre essas coisas, sobre as coisas que a gente tem que aprender através dos problemas, das desgraças, das lições da vida, como tudo é aprendizado, etc. E ela ia fazer um exame nesse mesmo dia. E para fazer esse exame, eles precisavam fechar a sonda que ela precisava. Ela estava com uma sonda gástrica para evitar que ela vomitasse, já que o intestino obstruído faz com que acumule líquido no estômago. Se você não drena através de uma sonda, a pessoa fica vomitando, né? Então precisavam fechar essa sonda e ela precisava tomar 1 litro e tanto de água com contraste diluído para fazer o tal do exame, né? Para ver se o trânsito já tinha sido restabelecido depois da cirurgia. Gente, ela estava paralisada de medo. Eu nunca tinha visto uma pessoa paralisada de medo. E aí eu ensinei ela a cortar os pensamentos, tudo que eu aprendi, expliquei por quê. Tudo que eu explico aqui para vocês, né, sobre treinar o cérebro, focar, treinar o cérebro a focar, né, em coisas que não tragam à tona as emoções que nos estressam. Né? Expliquei como é que o intestino está diretamente ligado nas nossas emoções e vice-versa, como eu explico no aulão da desbiose, o link está aqui embaixo no descritivo do vídeo. E aí nesse exame descobriram que a bexiga dela não estava funcionando bem. O intestino estava ok, deu tudo certo, mas agora a bexiga dela não estava funcionando bem, estava retendo xixi. Ela fazia um xixizinho, pronto, já fiz tudo. Botava a sonda de xixi, saiu mais de 1 litro, ou seja, ela tinha a sensação de que tinha feito tudo, que não tinha mais nada, não saía mais nada, mas na verdade tinha mais de 1 litro de xixi ali retido. E foi aí, por causa disso, que a ficha caiu para ela.
E aí ela falou, gente, a culpa disso é minha. Porque eu fiquei segurando o xixi para trabalhar. Porque ela como o mais importante era o trabalho e não a saúde, ela segurava xixi, ela não comia, ela não dormia. Mesma coisa que eu fazia. Só que a diferença é que eu comia muito e com uma qualidade muito ruim, e ela não comia. Não comia. E, bom, aí fui eu lá tentar tirar a culpa da jogada, mas ela tá na fase da culpa, gente. A gente passa pela fase da culpa. Então tem que dar um tempo, tem que esperar ela processar isso, pra poder ir lá explicar que, na verdade, ela não tem culpa, assim como nós não temos culpa no nosso burnout. Temos responsabilidade, que é totalmente diferente e é muito positiva, porque a culpa te deixa paralisado, falando, meu Deus, a culpa é de não sei quem, ou a culpa é minha, e você não sai dali. E a responsabilidade é o que fala, bom, ok, aconteceu isso, o que eu preciso fazer para mudar, né? Mas enfim, chegarei lá com ela. Só que aí ela se tocou com essa história da bexiga, ela entendeu que era uma consequência, que era uma conta que tinha chegado, por ela ter passado tantos anos segurando xixi, porque tinha que trabalhar, tomando pouca água para não dar vontade de fazer xixi, para não atrapalhar, porque ela tinha que trabalhar. E aí, olha só o que aconteceu. Daí ela entendeu, a conta chegou. E ela sempre fala não, e ela passou a falar a partir daí, não, eu não me arrependo, porque eu estava cuidando do seu futuro. Então, eu acho que isso é ela bloqueando a culpa, ou tentando não fazer com que eu me sinta incomodada por agora ela estar sofrendo uma consequência por ter focado em mim, segundo ela, né? Na minha educação, enfim, na minha criação, etc. Então, acho que ela é bloqueando a culpa, tentando não fazer eu ficar culpado ou alguma coisa assim. Ela não lida bem com culpa e vergonha, então não é a hora também de eu entender isso ali no meio do caos, do hospital, e de tanta coisa acontecendo, e gente circulando. Então, mais tarde, quando ela estiver em casa, quando ela estiver bem, aí a gente conversa, se ela quiser. E então, aí que ficou bonita a coisa. Porque à medida que ela foi entendendo essa ficha caindo, essa conta que tinha chegado, ela foi baixando a guarda. Então, minha mãe, ela é hiper independente. Uma das consequências de uma infância disfuncional como foi a dela, né? Só trabalhar é outra, justamente só trabalhar para ser hiper independente, né? E uma pessoa que é assim não lida bem com ter ajuda, com precisar de ajuda, com pedir ajuda e com aceitar ajuda. Mesmo quando ela não pede e você oferece ajuda, ela fica brava. Ela não quer que você ajude. Ela quer ajudar você, mas você não pode ajudá-la. Entendeu? Ela foi sozinha pro pronto-socorro, gente, todas as vezes que ela precisou ir pro pronto-socorro. Com exceção de 2 vezes. Uma porque ela não conseguia nem ficar em pé, que até todo mundo achou que ela estava tendo um AVC ou alguma coisa assim. No fim era o glaucoma dela que tinha dado pau, que ela nem sabia até então que tinha glaucoma. E a outra porque, justamente por conta do glaucoma, o olho dela inchou de um jeito, parecia boxeador depois da luta, que fechou, ela praticamente não conseguia enxergar, né? E para ser sincera, eu pensei nessas 2 vezes que ela ia tentar ir sozinha mesmo assim, tá? Pra vocês terem uma ideia do que é a hiperindependência dela. Bom, aí com esse processo ela começou a aceitar ajuda, porque ela não ia ter alternativa, né? Não tinha como ela fazer tudo sozinha, não tinha como ela ser independente. Mas o normal dela é, mesmo numa situação em que ela vê que não tem condição de fazer alguma coisa, a pessoa, alguém está ajudando de boa e ela tá reclamando, e ela tá de mau humor, e ela tá tentando fazer de qualquer jeito, e ela tá tentando fazer você não ajudar, e olha, é um horror. Ou ela fica falando que não precisa, ou ela fica pedindo desculpa por um dia inteiro, porque você precisou pegar aquele copo pra ela que ela não aceitava, entendeu? E aí dessa vez ela simplesmente aceitou a ajuda. Assim, aconteceu com ela, na verdade, exatamente o que aconteceu comigo. E aí eu vi de quem eu puxei. Ela falou assim, bom, ok, entendi que deu merda. O que eu preciso fazer pra ficar boa? E uma das coisas que ela precisava fazer para ficar boa era aceitar que ela precisava de ajuda.
E então, ela começou a aceitar ajuda e a fazer tudo o que ela precisa fazer, que estão sinalizando, que estão contando, que estão ensinando, que estão falando para que ela precise fazer para ela ficar boa. Porque eu sempre falo, né, que quando eu burnoutei, a minha reação normal da vida, até ali, pelo menos, sempre era diante de uma situação como um burnout, eu me deprimir, me convencer que eu era absolutamente incapaz de fazer aquilo, que eu fui muito injustiçada, que eu era muito azarada, e simplesmente não tentar sair dali. Que é o que eu vejo muita gente fazer e fico tentando que as pessoas entendam que essa é a pior reação que a gente pode ter. Eu não sei explicar por quê. Acho que porque é assim que as coisas têm que ser. Mas diante do burnout, eu simplesmente falei, bom, então peraí. Estão me falando que é pra eu fazer isso não faz o menor sentido pra mim. Não é isso que eu tô sentindo, não é isso que tá acontecendo. Então eu vou procurar um caminho. Eu me surpreendi comigo. Mas me surpreendi também com ela, e não deveria, né? Porque mãe e filha, ainda por cima, com certeza puxei dela, mas assim, eu fiquei surpresa para o bem, tanto comigo lá atrás, quanto com ela. Agora, que falou, peraí, o que eu preciso fazer então, para pagar essa conta que chegou? E eu vou pagar cada centavo dessa conta que chegou. Com o tempo, ela vai entender tudo melhor, eu vou conseguir tirar essa culpa dela, espero. Mas assim, tudo tem a sua hora, né? Eu tô contando tudo isso pra falar que a conta vem para todo mundo. Para todo mundo a conta vem, mais cedo ou mais tarde, mas vem. O corpo mostra todas as consequências das nossas escolhas emocionais. O corpo mostra todas as consequências físicas da forma que a gente... Todas as consequências físicas da forma da gente pensar, do nosso padrão de pensamento e, por consequência, do nosso padrão emocional e o nosso padrão de comportamento. Tudo isso vai refletir nos nossos sintomas físicos. E essa é a conta que chega. Você pode ter escolhido ou sem perceber feito isso porque te ensinaram a vida toda ter pensamentos pessimistas, depressivos, entender que você não é merecedor das coisas, que você é incapaz das coisas, que não é bom o suficiente para fazer as coisas, que não está se esforçando o suficiente. Todos nós aqui pensamos isso a nossa vida inteira. Só que a conta vem porque esse tipo de pensamento faz com que a gente passe do limite físico, com que a gente só se conecte com emoções de medo, com emoções de frustração, de tristeza, de incapacidade, de impotência. E tudo isso estressa o nosso corpo. Quando a gente burnouta, é a conta que chegou. São os sintomas físicos que nós estamos tendo por consequência de anos e anos pensando assim, agindo assim. E trazendo, portanto, como consequência emoções que nos fazem sentir assim. Certo? O burnout nada mais é do que isso, é a conta que chegou. Agora me conta uma coisa, você se sentiria culpado, errado, menor, fracassado? Se você for ao médico e o médico fala que a sua bexiga tá retendo urina, você sai do consultório e fala, nossa, o médico falou que a minha bexiga tá retendo urina. Isso é uma coisa que faz você se sentir culpado, com vergonha, fracassado? Não. Mas você se sente assim com o burnout, né? Eu fui no médico, ele falou que eu tenho um burnout, eu sou um fracasso, o que as pessoas vão pensar? Meu Deus, eu falhei. Por quê? Porque a gente chega no burnout depois de anos e anos e anos focado na opinião das pessoas, no julgamento que as pessoas têm sobre as nossas escolhas. Né? Sendo que evitar o julgamento das pessoas foi o que fez você chegar no burnout. Então, assim, você está tão preocupado com o que as pessoas vão pensar de você, em como as pessoas vão te julgar pelas suas escolhas, que você faz as suas escolhas a partir desse potencial de não ser criticado, de não ser cobrado, de não ser julgado, das pessoas não debocharem de você, não gozarem da sua cara, não acharem que você está errado. Então a gente não estava fazendo o que nos faz bem, o que nós gostaríamos de fazer, o que tem a ver com a gente. A gente estava fazendo o que faz a gente passar abaixo do radar das pessoas que nos julgam. E é isso que estressa.
A gente tá fazendo não as coisas que condizem com a nossa personalidade, com os nossos sonhos, com os nossos talentos, e sim as coisas que fazem com que as pessoas olhando de fora achem que tem menos motivo para nos julgar. Certo? E isso é altamente estressante. A nossa conta chegou. Só que burnoutar é a mesma coisa de ter uma bexiga retendo xixi, gente. A nossa conta que chegou foi o burnout. A conta que chegou para minha mãe foi um intestino ruim, foi uma bexiga retendo xixi. É a mesma coisa, é a mesma conta pela mesma coisa. Por que no burnout a gente se sente fracassado? Não é fracasso, é simplesmente a sua conta chegando. Tem pessoas que a conta chega por um infarte. Tem pessoas que a conta chega por um AVC. Tem pessoas que a conta chega porque a bexiga tá retendo xixi. Tem pessoas que a conta chega através de um burnout. É a mesma dívida. A conta chegou de diferentes formas. Por que no burnout a gente se sente fracassado? E no infarte não, e no AVC não, e na bexiga retendo não? Pra se pensar, né? Enfim, agora, quando chega a conta, independentemente de como ela chegou, para nós foi através do burnout, a gente não tem outra coisa a fazer, a priorizar, a focar, do que ver como é que vai pagar essa conta. Né? O que as pessoas acham de você, da sua vida e das suas escolhas, não vai ajudar você a pagar essa conta. Certo? Então, não fica focando no que falam. Foca no que você tem que fazer para mudar as coisas na sua vida de modo que você pague esta conta e fique quites. Não tenha mais problemas físicos, esteja equilibrado mentalmente e possa simplesmente usufruir das coisas que a vida te dá e que você não estava nem percebendo, porque você estava muito focado na ideia de que a vida não te dá nada ou só te dá problema. Certo? E isso te estressava e fazia com que você sentisse que você é injustiçado, azarado, vale menos do que os outros, é menos capaz, é mais impotente do que os outros, enfim, não se esforça o suficiente, não é bom o suficiente, tudo que te estressa. Quando a conta chega, você tem duas formas de fazer. Ou você continua fazendo as coisas da mesma forma e vai aumentando sua dívida, ou você fala, peraí, deu merda aqui, como é que eu vou fazer para pagar essa conta? Entendeu? Do mesmo jeito que não tem nada vergonhoso em ter uma bexiga maluca, entender que agora você vai ter que tomar água, mesmo se iludindo como ela sempre fez, que não tem sede, vai ter que parar de ficar segurando xixi, mesmo que você tenha uma coisa muito importante e urgente para fazer. Da mesma forma, a gente que tá com fadiga crônica, não tem nada que ter vergonha. A gente tem que aprender a respeitar os limites do nosso corpo, a gente vai aprender a tratar bem do nosso intestino. É a mesma coisa, tá? Então, vamos tirar esse fator culpa, esse fator fracasso de cima do burnout e vamos só nos concentrar no seguinte, chegou a conta. Como que você paga essa conta? Né? Porque você pode falar assim, não, eu não quero pagar a conta, eu quero realmente acreditar que eu não posso nada, que eu sou um infeliz, que eu sou um desgraçado, que eu sou um azarado, que não tem nada que eu possa fazer para mudar a minha vida. Beleza, só que a conta ela vai aumentando. É como se você estivesse num restaurante e chegou a conta e você fala, meu Deus, olha o valor dessa conta, como é que eu vou pagar isso aqui? Aí você tem duas alternativas, ou você fala, peraí, deixa eu ver como é que eu vou pagar isso daqui, para não ser preso. E a segunda alternativa é você falar, moço, não, peraí, me traz aí uma cerveja que eu preciso pensar melhor aqui em como é que eu vou pagar essa conta. A conta aumentou. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Eu sou tão azarado, meu Deus. Moço, traz aí, pede mais uma refeição, porque já passou bastante tempo. Como é que eu vou pagar essa? E a conta vai aumentando. Porque você não está tomando nenhuma providência para pagar a conta. Você simplesmente está repetindo o mesmo padrão que fez com que você acumulasse uma conta tão alta. Então, chegou a conta do burnout, como é que você faz para pagar? Ao invés de falar, meu Deus, o mundo é cruel, a empresa é horrível, eu não tenho condição, minha família não entende, as pessoas não acham que é frescura, ai, ninguém acredita em mim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso voltar a trabalhar, porque senão as pessoas vão achar que eu sou uma fracassada geral, que eu não sirvo pra nada, que eu sou vagabunda preguiçosa. Meu Deus, você tá acumulando mais, a conta tá aumentando, o garçom tá trazendo mais coisa. A outra alternativa é falar, ok, deu merda aqui.
tive um burnout, deu merda aqui. Como é que eu pago essa conta? Ah, eu tenho que fazer o tratamento correto, eu tenho que aprender a desacelerar, preciso respeitar o limite do meu corpo. Ah, preciso fazer terapia. Ah, eu vou começar a meditar, preciso mudar minha alimentação, preciso fazer higiene do sono para pagar a conta. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, a conta sempre vai chegar. Pode demorar 80 anos, como demorou para minha mãe, mas chega. E a gente tem que resolver. Não adianta ficar lamentando, apontando culpado, gente. Você fez suas escolhas, a conta chegou. Assume a responsabilidade, paga essa conta. Porque se você agora, com 40 anos, recebeu a conta e resolver não pagar, quando você chegar no 80, você vai ter uma conta muito maior para pagar, vai ser o dobro que você vai ter que pagar. Será que você vai ter condição? E quanto mais você insistir em seguir fazendo tudo como antes, mais a conta vai aumentar, gente. Não tem jeito. E mais difícil vai ser de pagar. Que foi o que eu fiz, né? Demorei 3 anos só para ter o diagnóstico. E eu, então, não sabia o que estava acontecendo. Aí eu demorei mais 7 anos para descobrir qual era o tratamento correto. Um médico que soubesse o que fazer comigo. E simplesmente a minha conta foi aumentando. Por isso eu não sarei ainda. As consequências físicas que eu estou precisando lidar aí nessa conta, por consequência justamente da maneira como eu pensava, de como eu fiquei revoltada, de como eu achava que a culpa era minha, de como eu achei que não tinha condição, que era uma injustiça e que blá blá blá. Os tratamentos errados dos médicos que falavam que eu não tinha nada e eu brigando. Minha conta aumentou. Eu tive que lidar com várias coisas que eu não teria que ter lidado se eu tivesse entendido e achado o tratamento correto lá em 2014. Por isso que eu vejo todo mundo muito resistente quando eu falo de médico integrativo. Ah, porque é caro. Ah, porque eu não conheço. Ah, porque não é médico de verdade. Ah, porque não sei. Ah, porque todo mundo fala que é psiquiatra. A conta tá aumentando. A conta tá aumentando. Que ao invés de fazer o tratamento correto, você está insistindo em, de novo, fazer o que faz mais sentido para os outros. O que vai trazer menos críticas a você. Porque você sabe que se você procurar um médico integrativo, todo mundo à sua volta vai falar: ai, médico integrativo, ai, charlatão, você acredita mesmo nessas coisas? Ai, que absurdo, por que você não vai no psiquiatra? Todo mundo vai no psiquiatra, você dá um Google no psiquiatra. Então é isso, gente. A conta chega. Mais cedo ou mais tarde ela chega. Ou você se vira nos 30, dá teus pulos para conseguir pagar a conta da melhor forma possível, o mais rápido possível, ou você continua fazendo tudo o que faz aquela conta surgir, tudo que fez aquela conta surgir, tudo que faz essa conta aumentar. Um dia você vai ter que pagar da mesma forma, mas talvez com menos recursos e uma conta maior. Essa é a escolha que a gente precisa fazer. Então você precisa pensar. Como você encara seu burnout e de que forma você resolveu pagar essa conta, tá dando certo? Ou tá fazendo você ficar no mesmo lugar? O que você precisa mudar na forma de você enxergar você mesmo, o burnout, o julgamento das pessoas, os recursos e etc., para que você consiga começar a diminuir essa conta ao invés de aumentar? Para pensar na semana.